Olá, graça e paz. Esse é o canal Segunda Opinião, Ricardo Costa. Eu falo com vocês dos Estados Unidos. Hoje vamos tratar do assunto arquétipos usados pela Universal e outras instituições religiosas. Mas antes eu gostaria de te convidar, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreva nesse canal. Ative as notificações, curte, compartilha, fica à vontade, especialmente dá sua opinião lá na barra de comentários. Então vamos ao assunto, o assunto dos arquétipos. O que é arquétipos? Os arquétipos são símbolos, são simbologias que são usados para meio que dominar a mente das pessoas, passar a impressão de algo que eu quero passar. Por exemplo, vários lugares onde empresários usam o arquétipo da águia. Eles põem lá o símbolo de uma águia, o quadro com uma águia, uma foto de uma águia, pega a escultura de uma águia e põe no escritório. Para quê? Para passar uma mensagem para o cérebro da pessoa, que ela é uma dominadora, é uma pessoa que está por cima, que dá voos altos nos negócios. Ela tem a águia, ela tem uma visão privilegiada, ela dá voos altos, e a pessoa, ela põe o arquétipo da águia porque ela quer dar voos altos. E tem vários outros arquétipos, da coruja, de várias outras coisas, da vaca, da galinha. Tem arquétipo para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é sabor. O problema é que os líderes, eles sempre vão procurar o melhor arquétipo para ele dominar os seus subordinados, ou quem ele quer se fazer subordinado. O exemplo disso é: eles usam o leão, eles usam o tigre, eles usam tudo. E, em especial, o que eu estou tratando nesse vídeo é os arquétipos da instituição Igreja Universal. Quando você vai a uma Igreja Universal, eles usam na sua programação de rádio e TV aquele convite para quem tem problema financeiro. Aqui você vai vir, você vai resolver todos os seus problemas financeiros, e põe testemunho, testemunho de uma pessoa falando que conquistou isso, conquistou aquilo outro. Põe uma pessoa bem vestida, de boa aparência, um homem, uma mulher, um casal, o cara fala dos negócios. Eu sei como que é, porque eu estive lá. E é convidada, a pessoa venha fazer o congresso para o sucesso. Aí você vai ter sucesso, tudo. Eles põem o arquétipo de uma águia. O arquétipo da águia, ela tem influência na mente da pessoa, ela passa uma mensagem subliminar para a mente da pessoa, e a pessoa vai querer dar os voos como águia, porque ali está tudo programado. A pessoa, ela recebe uma palestra para ela ler, e lá na palestra está o símbolo da águia. Eles distribuem na segunda-feira a Bíblia do Congresso para o Sucesso. Meu amigo, até essa Bíblia tem com o emblema de uma águia naquela Bíblia. Eles entregam o saquetel para aquela pessoa devolver o dízimo, e naquele saquetel, uma bolsinha para a pessoa botar o dízimo dentro, tá lá o emblema de uma águia. Então tá passando na mente da pessoa algumas informações para despertar a pessoa para o objetivo que eles querem. Eles querem que desperte na pessoa o interesse dela ser audaciosa, que ela dê voos mais altos,
Porque uma vez que ela se torne um empresário e venha ganhar dinheiro, ela vai devolver mais dízimo naquela instituição, ela vai dar mais dízimo, ela vai fazer votos altos, ela vai fazer ofertas altas, ela vai fazer propósitos altos. Então eles usam o arquétipo da águia para passar aquela mensagem para a pessoa. Os olhos vai ver e o cérebro vai receber aquela mensagem. Então tem tudo um plano por trás disso daí. E depois a pessoa é convidada a participar de correntes. Você já ouviu falar de correntes? As reuniões nessas instituições são chamadas de corrente. Para quê? Para a pessoa sempre estar voltando naquela reunião. Segunda-feira, corrente para a vida financeira. Terça, corrente para a saúde. Já teve até corrente para o Espírito Santo. É meio esquisito, mas já teve corrente para o Espírito Santo. Quinta-feira, corrente da família. E daí, na sexta-feira, tem a corrente de libertação. E às vezes, domingo de tarde, tinha a corrente das correntes. Para a pessoa que tinha tudo quanto é tipo de problema ir lá. Mas agora eu falo uma coisa para você. Corrente é usada para quê? Geralmente é usado para prender, aprisionar alguma coisa. Corrente se reflete a aprisionamento. Então tá aí. A pessoa ela vai para esses lugares. Não. E os obreiros são orientados, pastores, o programa na televisão, na rádio. Você tem que vir fazer uma corrente na igreja. E a pessoa vai lá fazer a corrente. Tantos dias, corrente de 7 semanas, corrente de 12, 13 semanas. Aí entra numerologia. E a pessoa, esse termo corrente, tem pastores que usam até uma corrente mesmo. A pessoa ela vai ficar correntada ali naquelas reuniões. Olha, vê se pode um negócio desse. Agora, se você pegar uma corrente, amarrar na perna da águia, o que vai acontecer com a águia? A águia vai voar? De maneira nenhuma. Ela vai decolar grandes voos? De maneira nenhuma. Ela usa, a instituição usa os arquétipos para controlar a mente das pessoas. E ela prende a pessoa de tal maneira que a pessoa ela não consegue enxergar onde está o erro, onde está tudo ali. E outra coisa, depois disso, a pessoa está rendida. Daí entra com as práticas judaicas. Aí é para acabar. Porque você entra dentro de uns lugares desses, eu já entrei muito, eu fui 20 anos de lá, eu sei que é isso. Nada contra os judaicos. E nada contra os judeus que praticam o judaísmo. Eu quero que você entenda a diferença. Uma coisa é pessoas querer praticar algo que eles não são. Não é assim do jeito que essas igrejas fazem, que são hoje verdadeiras sinagogas. Lá dentro tem a réplica da Arca da Aliança, que é outro arquétipo. Lá tem o Templo de Salomão. E mesmo que você não vá ao Templo de Salomão, aquele que tem lá em São Paulo, lá no Brás, mesmo que você não vá lá, todos os templos, todas as instituições, vamos se dizer assim, todas as filiais, para você entender, em todas as igrejas universal, tem lá a foto do templo. Então aquilo, a foto do templo, vai te remeter a algo, isso é santo, uma certa santidade, e vai te remeter ao passado, ao tempo do judaísmo. Você estando lá dentro, aí realmente você entrou dentro desse lugar, você caiu dentro de uma verdadeira gaiola, e só usando os arquétipos, simbologia, como o candelabro, que representava na lei os 7 Espíritos do Senhor. Tinha lá o chofar, para quem não sabe é o chifre,
que tem lá, que se coloca o azeite. Daí tem todos os utensílios lá da mesa, da preposição, tem lá tudo. Eles põem todas aquela simbologia judaica. Daí tem kippá, daí eles usam lá a figura do levita, eles usam lá a figura do sacerdote. Por exemplo, eu não tenho nada a ver com judeu. Eu, por mais de ano, eu usei kippá na cabeça todos os dias pela manhã. Daí eles te dão um mezuzá. É você rir, né? Mas eu já estava virando um judeu. Eu usava um kippá na cabeça e acreditava que aquilo dali tinha alguma serventia. Aquele chapéuzinho que põe aqui, o que o judeu usa. E tem outras coisas. E vai indo, e vai indo. Tudo que tem do judaísmo, práticas judaicas, eles põem ali dentro. E na tua cabeça isso vai trabalhar como que tá certo, como que é verdade, que você tem que fazer aquilo dali. Porque o que tinha na lei judaica? O que tinha na lei judaica? Que hoje nós vivemos na nova aliança, nós não vivemos mais debaixo da lei judaica. Lá dentro tinha o sacrifício de animais, tinha o dízimo, tinha as abluções, que é os banhos através de água, tinha lá todas aquelas as leis de Moisés, mandamentos e ordenanças que um santificava o homem, um purificava o homem, que não justificava o homem diante de Deus. Então tem todo um esquema feito para você acreditar que você tá, aquilo dali já remeteu o teu corpo para o passado. Quando eles falam de sacrifício, você aceita, porque a tua mente, o teu cérebro começou a trabalhar para você acreditar que é para você fazer aquilo. Mas você tem que entender, você não é judeu. Olhando no contexto bíblico, no contexto da época, existiam os judeus para o povo de Israel, existiam os judeus e os não-judeus, que eram chamados gentios. Se for para trazer nos tempos de hoje nós seria considerado os gentios. Mas através do sacrifício de Cristo, do sangue de Cristo derramado e do começo e do estabelecimento da nossa aliança, da nova aliança, esse muro de separação de judeu e gentios não existe mais. Por isso que eu falo daquele contexto. Não existe, Deus não vê ninguém como o judeu como nação eleita, raça eleita. Não. Hoje podemos nos chamar a igreja de Cristo, somos todos nós. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é formada de judeus eleitos e gentios eleitos. Não tem essa separação. Eu sou o filho de Deus por causa disso, por causa daquilo, porque eu sirvo as leis judaicas, porque eu vou ao monte, eu subo no monte, porque eu vou ao templo. Isso daí era sombra, gente. Era sombra do que estaria por vir. E um detalhe curioso do maior símbolo hoje usado pela instituição Igreja Universal é aquela Arca da Aliança. Aquela Arca da Aliança é uma maldição. Você está se curvando para a Arca da Aliança, igual Edir Macedo ensina, faz, os outros bispos também. Você está se curvando para uma maldição, porque aquilo não tem valor mais nenhum. Olha lá atrás, bem lá atrás. Olha o que o profeta falou. Olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 3, o versículo 16. E sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhe virás à mente, e não se lembrarão dela, nem sentirão sua falta. E não se fará outra,
Isso daqui foi Deus que falou através do profeta Jeremias, um dos maiores profetas. Profeta que, inclusive, profetizou a vinda do Messias. E que tem dentro dessas instituições? As práticas das leis judaicas que Cristo aboliu na sua carne, quando ele morreu. Foi abolido, as leis judaicas foram abolidas. Mas daí você fala, não, Ricardo, mas você via Paulo indo do templo, você via os discípulos ainda iam, ainda tinha um contexto ali, mas você tem que entender que ali os pactos estavam cruzados. Cristo inaugurou, vamos se dizer, a nova aliança na cruz, invalidando a primeira. Mas as pessoas ainda viviam naquela prática, as pessoas viviam naquela vida templária de ir ao templo, do sacrifício dos levitas, dos votos, do sacrifício. Elas não cessaram. O sacrifício não tinha cessado, não tinha acabado. Para eles, tinha resistência de cumprir os mandamentos da lei de Moisés, e não. Você vê que nas epístolas do apóstolo Paulo, Paulo combatia isso. Você pode ler todas as epístolas do apóstolo Paulo, o combate que o apóstolo Paulo tinha em relação a isso. Se Cristo aboliu na sua carne as leis de mandamentos e ordenanças, para que aquele povo ainda continuava cumprindo? Então, mais tarde, um outro arquétipo dos judeus que lhe remetia santidade, remetia eles a um tempo de santidade, e não tinha nada mais de santo naquilo. Aquilo já era herege, aquilo já era, como foi predito por Jesus. É só você ler Mateus 24, Jesus falou que ali não ia ficar pedra sobre pedra. E chegou ao ano 70, como a igreja daquela época já estava sendo alertada. Filhinhos, é os últimos tempos. Filhinho, está chegando, está próximo. Você vê todos ali falaram que o fim estava próximo. Era o fim daquela era, era o fim daquele aion. Qual era, Ricardo? A era da velha aliança. Tinha que parar o que se fazia dentro daquele templo. Então, no ano 70, através do general Tito, filho do então já imperador Vespasiano, o Império Romano terminou o cerco a Israel e destruiu aquilo dali, assim como tinha sido profetizado. Então, tudo o que se remetia à velha aliança, à velha dispensação, acabou ali. Acabou no ano 70, se ruiu. Hoje, do ano 70 para cá, nós vivemos a nova aliança. Mas o que a igreja evangélica fez? Ela trouxe tudo isso de volta. Ela ergueu novos templos. Você vê o caso do bispo Edir Macedo, construiu o templo de Salomão. Para Deus, aquilo dali não tem serventia nenhuma, porque senão Deus não tinha destruído. Deus não teria entregado a espada dele na mão do general Tito para fazer juízo contra Israel. Jerusalém foi devastada, gente. Então não adianta hoje eu trazer as coisas do templo, querer viver uma vida de judeu frajuto, judeu xing-ling, judeu do Paraguai, que isso não tem serventia nenhum. São arquétipos para dominar sua mente. Essas práticas não condiz com a verdade do evangelho, com a verdade do que está escrito no evangelho, escrito para nós, como posso dizer assim, gentios. E os arquétipos estão aí.
Eles usam arquétipo, você vê, entra lá dentro do templo, está escrito santidade ao Senhor. A pessoa entra ali e ela começa a observar aquilo dali como um lugar santo. Ela vê a Arca da Aliança, ela imagina, não, a Arca da Aliança é a presença de Deus. Não, não é mais. E olha a confusão mental. Sem falar nos arquétipos, aí é o mais complicado, dos arquétipos da maçonaria que Edir Macedo usa. Edir Macedo usa arquétipos da maçonaria. E eu vou falar mais uma vez, eu já falei. Eu quero ver quando Edir Macedo, de fato e de verdade, mostrar quem ele é. Eu quero ver a cara de obreiros e pastores que a gente já está há um bom tempo alertando, quando Edir Macedo se revelar um maçom. Porque se Edir Macedo não fosse um maçom, ele não usaria a simbologia e até arquétipos maçônicos dentro das instituições dos templos da Igreja Universal. E eu quero ver qual é a desculpa que os obreiros e os membros vão dar quando Edir Macedo se revelar que é um maçom, assim como era o pai dele, assim como já apareceu o nome dele dentro de lojas maçônicas. E ele mandou tirar o nome dele de lá. E aí? Eu vou deixar uma pergunta para você antes de terminar esse vídeo. Quando Edir Macedo se revelar maçom, qual vai ser a tua atitude? Você vai continuar frequentando o templo dele? Você vai dar uma desculpa que não tem nada a ver? Qual vai ser a sua resposta? Você está ou não está dominado? Talvez você esteja já controlado por ele, por esses arquétipos. Tanto é que você reluta, eu não vou participar da próxima campanha, eu não vou participar de jeito nenhum. Mas de tanto falar, de tanto eles usar esses arquétipos, quando o pastor fala da campanha, você pode ter saído de casa falando assim, eu não vou pegar o envelope. Eu não fiz isso. Eu sei como que é. Quando você menos espera, você já está com o envelope na mão e você não sabe por quê. Isso acontece. É verdade ou é mentira? Você pode escrever nos comentários se isso já não aconteceu com você. De maneira inexplicável, você fala, esse mês eu não vou dar o dízimo. E mal termina o mês, você já está com o dízimo preparado no teu envelope e você entrega na igreja. Você fala, dessa vez eu não vou sacrificar na fogueira santa. Mas eles usam uma técnica também que chama PNL, Programação Neurolinguística. Ah, meu amigo, essa daí termina de dominar. O que o arquétipo não faz, essa faz. PNL. Edir Macedo estudou isso. E ele passa para os seus bispos e para os seus comandados. Usar programação neurolinguística. Reprogramação mental. A pessoa sofre uma verdadeira lavagem cerebral. E por causa desses arquétipos, ela acredita que ela está num ambiente de santidade. Que tudo ali, ó, o templo, ela tem aquela visão do templo, ela baba. E daí, já é tarde. Quando ela consegue sair de lá, ela já passou anos e já encheu os cofres da instituição com muito dinheiro ganho do suor do seu rosto. Então, se eu fosse você, tá vendo esse vídeo e tá aí dentro, sai daí, eu te falo, vai passar 10, 15, 20 anos e você vai dar os mesmos relatos, e já tá dando, que você não sai do vermelho, que é uma propaganda enganosa. Eu gostaria que você assistisse o próprio vídeo, o próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou tratar porque
quase todos que estão dentro da Igreja Universal está com o nome sujo no Serasa e no SPC e no Sai do Vermelho. Então, mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, me ajude a crescer e combater o falso evangelho. Bye.